Boa tarde. Tudo bem com você? Mais um dia aqui nessa maratona de conversas. Como vocês estão? Espero que bem. Bem, mais um Claudicações, conversa sobre saúde mental. Nosso papo hoje é com uma pessoa muito especial que eu conheço já há algum tempo, o escritor, professor, oficineiro, diretor de teatro, roteirista e gente finíssima, Plínio Camilo. Nós vamos conversar sobre literatura, nós vamos conversar sobre teatro, sobre ensino, sobre a obra do Plínio, os temas que ele traz, sobre antirracismo e tudo mais do que a gente puder conversar aqui nessa 1 hora. Se você cair, né, acontecer da live travar, por favor, volte. Aí isso acontece, né, porque muitas transmissões ao mesmo tempo, então não deixe de voltar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, avisem aí se vocês estão ouvindo bem. Eu estou ouvindo aqui a Luísa, a Nanete, o Rogério. Por favor, se estão me ouvindo bem, mandem um salve aí. Cadê o Plínio, Nanete? Ele já chega, calma, já vai chegar. Então, assim, compartilhem esse link para o Facebook de vocês. Som ótimo? Então tá bom. Compartilhe esse link, né? Divulgue aí para quem vocês acham que pode ter interesse. É só compartilhar o vídeo que outras pessoas vão ficar sabendo, tá bom? Então não deixe de compartilhar. Nosso amigo Plínio Camilo já vou chamar ele aqui para a Nanete parar de me cobrar. Plínio! Oba! Como está, querido? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. À medida do possível, do que é possível estar bem? Com certeza. Sobre a medida do possível, né? Buscando uma tranquilidade todo dia, assim. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina, sou eu que agradeço. Agradeço muito, vai ser muito bom conversar contigo. A gente vai se acompanhando de longe já há algum tempo, né? Há muito tempo, assim. Estamos nos devendo umas conversas, mas... Exato, sempre, né? O bom dessa quarentena, a gente fica vendo quantas conversas estamos devendo, né? Muito. Acho que caiu uma conta aí para todo mundo, né? Com certeza, muitas conversas. E, Plínio, eu gosto de começar, assim, com um clichê do divã, né? As pessoas costumam achar o que fala no divã, aí tem aquela cena clássica do analista falando, fale-me sobre você, né? Uhum. Então, Plínio, fale pra gente sobre você. Não sei se é uma nova... Uma definição. Como eu tenho me falado de mim, assim, que eu sou negro de pai e mãe, né? Boa. Que gosto dessa brincadeira das letras, das palavras, desde pequeno, né? Tenho, por sorte, né? Por privilégio, meus pais eram professores, e eu, com 3 anos, eu aprendi a ler. Escrever um pouco depois, mas a ler, aprendi novo. Então, eu sou alguém que gosta de ler, gosta de fazer, gosta de ouvir, gosta de falar, gosta de contar história. Mas, falar a verdade, a minha característica maior hoje é ser pai da Beatriz. Né? Então, esse é um pouco. Histórias, né, Plínio? Porque eu percebo que você é um contador de histórias, mais do Sim. que tudo. Sim, sou contador, gosto de história. Em várias plataformas, em vários veículos, né? Exatamente. Gosto de histórias. Eu gosto de contar, gosto da história. E gosto do efeito que essa história traz nas pessoas. Divertir, incomodar, desacomodar, fazer pensar, mas tem uma história, né? Certo. Eu não gosto muito de teses. Muita história para sua filha? Oi? Contava muita história para sua filha ou ainda conta? Ainda conto. Mas ela tá contando mais para mim também. Mas eu contava histórias para ela, assim.
Tanto é que um dos livros é em homenagem a ela, né? São frutos de histórias que eu contava para ela. Bacana. Não, e tem muito isso, né? Essa relação que a história estabelece entre. Aqui eu vejo muito isso, assim, a relação da história para as relações humanas, assim, quando você conta uma história para criança e a relação que você estabelece com ela. É muito bacana contar história, né, Plínio? Sim, eu confesso que pouco lembro de alguma coisa que eu soube, pelo menos quando criança ou nova, eu sei, se não veio por causa de uma história ou por causa de um acontecimento. Vou dar um exemplo clássico. Adoro romances policiais. Leio, gosto muito de romances policiais. E o primeiro que eu li foi o Falcão Maltês, do Ah, Dashiell Hammett. uhum, Por quê? Porque eu assisti o filme com Humphrey Bogart. E era Relíquia Macabra, tudo bem, mas era. Tinha. Aí uma vez eu peguei Falcão Maltês, é do filme, aquela história é legal. Eu fui rever aquela história e vi que sim. no livro era muito melhor, né? Aham, A escrita dele era muito melhor. Então, assim, a contação de história me levou ao mundo, me levou às coisas, assim, né? entendi. Então, isso. Assim como o Saramago, Conceição Evaristo, né, a literatura em si você começa na maturidade já, né? Eu Mas publico na maturidade. exatamente, vem publicar por quê, né? O que aconteceu? A literatura veio depois Não, ou não. as tentativas de publicar vieram depois? Como é que foi Né? isso? Tem aquele clássico, escrevo desde pequeno, tarará, Certo. tarará, perfeito? Aham. Mas nunca tive esse ímpeto de publicar. Eu fiz letras, fiz linguística na Unicamp. Por que eu fiz linguística? Porque eu queria ser professor. Entendi. Então, mas tinha essa literatura, então tinha essa questão do estar lendo, estar gostando de ler, estar gostando de fazer essa coisa toda. Para me divertir ou para ser um professor melhor, eu fui fazer teatro, porque eu tinha uma voz de cotovelo, sabe? Uma voz bem assim, uma coisa assim, Ah, que eu não aham. gostava. Então eu falei, vou trabalhar a voz com o teatro. E E essa me voz apaixonei. maravilhosa não era assim Não, antes? não era. Com 30 anos que eu tinha essa voz assim. Eu não tinha. Uma Nossa, voz eu assim, adoro essa voz. uma voz não é assim, sabe? Uma coisa que não é. Uau, E que aí eu fui bacana. fazer teatro e me apaixonei. Me tornei uma pessoa de teatro. Vim para Uhum. São Paulo para fazer teatro. Você é de onde, Plínio? Eu sou nascido em Ribeirão, morei em Ribeirão, né? Piracicaba, morei em Campinas, essa história toda. Mas eu vim de Campinas para cá para fazer teatro e continuei Tá. meus estudos por aqui. Uhum. Aí não deu, né? Fazer teatro não deu. Você imagina na década de 80 a dificuldade para você fazer teatro aqui em São Paulo, né? Aquela coisa, a dificuldade, poucas peças ou quase nenhuma peças para negros, né? Ah, Então, mas continuei eu fazendo teatro, assim, aquela coisa de buscar, procurar, ir atrás do teatro em todos os momentos. E aí no teatro você aprende a fazer tudo, de cenografia e escrever um texto. sim. E aí eu também tinha essa questão da literatura, da linguística, então comecei a trabalhar a escrita de texto, a escrita de... trabalhar todas essas facetas da carpintaria teatral. Certo. E aí, e aí contar a história, porque teatro é uma história, é um texto narrativo. E você atuando em todas as frentes, todas as frentes. A fome provoca isso, querido. A Aham. fome E provoca isso. boletos, né? Exatamente. Tem amigos aqui que a gente. Rony Guilherme, ele sabe de um momento assim que a gente tava com uma peça e queria estrear a peça. Um cara ofereceu um espaço. Falou, só falta construir o teatro, o palco, e construímos. Passamos um mês e construímos, né? Muitos Uhum. devem estar vendo, ouvindo isso, e lembra que a gente construiu um teatro para apresentar a nossa peça, porque era isso. E com Uhum. isso, nesse momento, não sabia que lado pegava o martelo, mas vamos lá fazer. Mas eu tinha uma capacidade de luz, de som, então você vai trabalhando com isso tudo, assim, você vai Entendi. fazendo. E eu em leitura, em escrita teatral, né? Nós tivemos uma experiência de reescrever uma peça que já tinha sido adaptada, nós reescrevemos. Eu e um parceiro chamado Júlio Calado. E aí vamos escrever mais peças, né? Vamos fazer algumas coisas. Então eu sempre tive o sonho de escrever peças ou fazer filmes. Entendi. Entendi. Livros Inclusive, não. o primeiro livro nasce com a ideia de um roteiro, né? O Fala, primeiro livro fala foi um dele. roteiro, foi um A gente roteiro. E escreveu aí praticamente juntos, Plínio.
Eu Sim, ganhei o PROAC de 2011 e você o de 2012, não foi? exatamente, exatamente. Publicamos nesse ano. Aí Eu foi, publiquei em 2013 o meu PROAC. E o seu? Você o saiu meu, o quando? meu foi 12, 12. porque o meu PROAC é de 2011 que eu ganhei, assim. Ah, não, então a É, gente ganhou junto. Eu ganhei em 2000. exatamente, É, a gente ganhou no exatamente. mesmo edital. E aí só que eu fui publicar só em 2013, eu usei o prazo máximo. Eu já estava pronto, né? Porque aí é Sim, onde a gente se encontra. e Ah, foi meu pai ronca. aí a catalisadora é na net. Eu já Foi tinha na prazer net. de conhecer a Nanete, e soube que Ela a vai Nanete. falar comigo aqui num bate-papo o mês que vem. Se ela não aceitar, eu vou lá na casa dela. Não, faça isso. Nanete tem muitas histórias. Tem, E tem. aí eu soube que ela estava fazendo um curso aí, tá, um dia passando, vamos lá, fiz a inscrição. Por quê? E aí eu tava com a decisão de fazer aquele curso ou ir para o Rio, que eu tinha estreado uma direção de uma peça lá, e talvez eu fosse para o Rio. Então, aquele agosto que eu comecei, eu falei, ou eu vou começar aqui, ou vou a peça do Rio. Aconteceu um problema, eu não pude ir para o Rio remontar a peça que eu tinha montado aqui em São Paulo. E aí foi Uhum, fazer o curso. E aí foi o primeiro dia, se vocês têm alguma ideia, e eu falei, eu tenho uma ideia do namorado Papai Ronca. E eu uhum. lembro aquilo lá no Terracota, todas as caras viraram, porque como para mim já estava normal esse nome, mas tá, falei, deve dar sorte. Aí eu tive a sorte É um de ter título excelente. parceiros interessantes que contribuíram, e aí eu consegui meu primeiro romance, né? O namorado Papai Ronca. E eu vi num podcast que tá virando série, tá trabalhando no Então, roteiro. então Como é que é como isso aí? um Explica. parceiro meu, né, Ah, daquela vida pregressa do teatro, Rony Guilherme, um empreendedor, essas coisas todas, ah. no lançamento, ele já veio, vamos fazer esse filme, vamos fazer esse filme. Falei, bora, vamos fazer esse filme, essa é a ideia. Aí, quando no segundo lançamento, né, no lançamento do meu segundo livro, ele apareceu, eu fiz a proposta, filme não vai dar, vamos fazer uma série. Ah. E o Rony viajou nessa história. Saiu, foi lá, escreveu, fez todo um projeto, incluiu dentro do namorado, o namorado dentro de um projeto, então são várias histórias, porque eu criei uma cidade fictícia, Procópio. E aí o Aham. Rony usou essa ideia do Procópio e tem várias histórias ocorrendo dentro dessa história, e um dos núcleos é o namorado Papai Ronca. Entendi. Ele virou um núcleo desse universo maior Desse agora. universo maior. Só que, infelizmente, é a questão da grana, né? Rony investiu bastante dinheiro, essas coisas todas, conseguimos várias situações, só que, né, aquele momento outro, nós estamos Uhum. esperando esse momento outro, mas tem a série Sim. escrita, tem essas Tá outras pronta. coisas. Que Tá é o mais pronta. importante. Tá pronta. Agora é Não, e trabalho. ele me provocou que ele quer uma segunda temporada, né? Mas, E aí nós vamos trabalhar uma segunda temporada, assim, caraca. talvez. E um trecho pra gente do namorado? Oi? Dá pra ler um trecho do Dá, namorado? dá para ler um trecho, dá para ler um trecho. Deixa eu ver. Oi, Vai aqui, ó. ler muito ele aqui, Plínio. Deixa eu ver essa. Saúde mental é ouvir o Plínio lendo. Isso é saúde mental, gente. Ótimo, tá, beleza. Então, Vai a lá. história do namorado é importante falar assim. Isso, vai lá, sintetiza. O namorado ele conta 6 meses da vida de um garoto, Dante, que ele morava em São Paulo com a mãe vai viajar, vai fazer uma pós-graduação, de verdade, vai fazer uma pós-graduação fora, e ele vai morar com o pai numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Procópio. E o Certo. namorado do pai dele, o Ademar, ronca. Dante não tem problema nenhum, problema arranha. Já o livro, ele é dividido em dias. Então, não é um diário, mas é dias, falado sempre do ponto de vista do Ademar. Do Ademar não, do Dante. Do Dante. E Uhum. é falado manhã, tarde e noite. Então é quinta-feira, tal dia, tal Tá. hora, o que ele faz. Beleza? Então vamos lá. Vou onde eu abri. Quinta-feira, Manda. 12 de agosto, manhã. Responde todas as questões de literatura. É o primeiro a terminar a prova, surpresa. Leitura, literatura é fácil. Vê Paulo se preparando para jogar um bolo de papel. Conta para a professora e ela repreende a classe. Tira meio ponto de todos.
Dante percebe os olhares de raiva. Antes do início da aula seguinte, recebe vários bolos de papéis na nuca. Tarde, jogo de volta. Por causa do taspinha nas costas, sem entusiasmos, Dante percebe que tem a confiança do Eduardo. Ganho de 2-1. Para um baixinho, você até joga bem. Valeu. Dante escuta Paulo falando pro Eduardo. Mas ele não é meio enjoadinho? E daí, joga um bolão? Na frente da escola, Dante vê Eduardo e Alan conversando com uma mulher que parece ser mãe de alguém. Minha mãe quer falar com você, chamou Eduardo. Dante vai perto da mulher. Sim, você me parece familiar. Me parece com a Fátima Neves, é minha tia. Que legal, estudei com ela no Sagrado Coração. Que bom. Então você é filho da Maria Cândida? Não, sou filho do Heitor. Heitor? É, Heitor. Não é assim? Heitor. Ela se despede e sai correndo, puxando os moleques. Dante lembra que esqueceu de perguntar o nome dela. Né? Esse é um trecho desse momento. E o livro todo E é isso. você já começa tocando em assuntos difíceis de tocar, né, Plínio? E aí é essa facilidade que eu vejo da escrita minha na maturidade. Bacana. Né? É assim, lógico que eu quero ser lido, lógico que eu quero um reconhecimento, mas lógico que desde o começo, e aí dentro de toda uma trajetória, um querer meu, eu quero incomodar, quero fazer as pessoas pensarem, quero fazer as pessoas discutirem alguma coisa. Não é E, para passar incólume, né? exatamente, não dá. Neutro só shampoo, sabe? Eu acho que nem shampoo é neutro, né? Então, ter uma posição, né? Então, o namorado foi um exercício muito interessante, né? De falar dessa questão de uma relação homoerótica do ponto de vista do menino, né? Porque é dado, né? Pai é isso. Ninguém fica reclamando no canto, meu pai é palmeirense, meu pai não. O seu pai é dado. Então, foi interessante discutir isso tudo, né? E tem uma repercussão até hoje, né, do Tem, namorado. né? Tem. E o que vem em seguida do namorado? O que vem em seguida foi aí a minha praia. Eu nem tenho ele aqui. Aí foi a minha praia, que são os contos. Eu sempre gostei muito mais de contos. E aí É. eu lancei o Coração Peludo, Sim. que são contos, né, de um personagem que tem as histórias dos 6 até os 52 anos, uma história para cada ano. Ele São todos conta o mesmo personagem, né? É o mesmo personagem. É quase um romance fix-up, né? Acaba sendo, né? Acaba sendo isso um romance. Então, o interessante do Coração Peludo é que aí é a minha praia, né? Aí foi a minha praia, onde foi os contos curtos, onde foi uma história, histórias diferentes, com diferentes tons. A maioria das histórias são feitas no narrador, na primeira pessoa, e foi uma brincadeira muito legal mesmo. Você sente mais à vontade no conto? Totalmente. Minha praia é conto. Entendi. Minha praia é conto. Cometi esse romance, vou cometer outros, né? Uhum. Cometi uma novela, né? Luísa, uma novela Uhum. interessante, né? Mas minha praia é contos, eu gosto de trabalhar contos. Contos é muito mais interessante, assim. E o Outras Vozes vem quando? Outras vozes vêm. Ele nasceu, esse é a história. Ele é a história, ele é uma homenagem à minha filha Beatriz. Sim. A Beatriz fez uma pergunta quando era pequena, da onde ela veio, né? Sabe? Ela tinha de um lado, né? Claro, de onde, mas eu queria saber do nosso lado. E aí eu comecei a contar histórias de orixás, história de escravos para ela, essas coisas todas. E já estava pesquisando por isso, que é um tema que me pega. Então passei vários tempos. Então eu colecionava histórias. Olha que história legal, guardava. E a partir do momento do Coração Peludo tá lançado, eu comecei a pensar em contar histórias desse negro escravizado, que foi escravizado. Fechei um período Uhum. antes da abolição e comecei a escrever essas histórias, que são homenagens às minhas filhas. E que, até aquele momento, por ignorância, isso é muito legal, que a literatura você vai aprendendo, por ignorância eu não conseguia achar, e não era fácil, algum livro que tivesse como narrador o escravo.
né? Você não tem, você não tinha. Você tinha pessoas falando dele, você tinha o Castro Alves falando dele, você tinha outro, ou até tinha um livro de o escravo brasileiro que veio aqui, mas foi feito em inglês, né? Mas eu não conhecia livros falassem isso, então vou fazer. Então, os personagens do Outras Vozes são sempre do ponto de vista do negro, que estava É o aqui negro no em Brasil. primeira pessoa e nesse Total. recorte específico de época. Nesse corte específico de época, assim. E aí foi muito legal, porque daí isso eu brinquei com todas as formas São possíveis do 11 conto. contos, né? Oi? 11 contos, quantos são? Não. São 33. 33 São 33, porque são contos, alguns contos são curtos, são né? curtos, né? Lê São pra curtos. gente alguma Bah, coisa. vou ler. Então, isso que é legal, porque aí eu comecei a fazer vários exercícios, né? De como Ah, contar uma história, né? uhum. Terra. Isidoro, boçal fugido de noite ouvindo os cães, mete na terra. João Nagô escravo, quando saudoso, corre na terra. José Banto, quando sozinho fica, ouve a terra. Esther, negra velha, sabida de ervas e mandingas, cheira a terra. Justino de casa, quando recebe um dengo, dança na terra. Miriam, negrinha nova, depois da chuva, brinca com a terra. Manuel, crioulo, depois de apanhar muito, bate na terra. Mariana, da cozinha, da fagoso e faceiro, quando disse não, varada na terra. Nair, prenha do senhorzinho, destemperada, enfia a terra. Placide, escravo, faiscador, para saudar a vida, briga com a terra. Paulina, escrava velha, que quando bebe cachaça, embala a terra. Sara, nega do cabelo duro, para não encerrar a conversa, cospe terra. Zulmira, quando seus filhos são vendidos, come terra. Então eu me atrevi a fazer todo esse tipo. Então tem histórias fechadinhas, bonitinhas, tem histórias mais abertas, tem histórias mais longas, né? E Sim. você que escreve, assim, é interessante. Quando a gente vai escrevendo, a gente vai se colocando desafios, né? Você Sim. faz um plano da sua escrita e coloca desafio. Vou escrever na segunda pessoa do singular, né? Vou escrever no futuro pretérito, né, do indicativo sem usar a palavra. Eu fiz esses desafios comigo. E até, se você me permite, contar um dos, que foi muito interessante. Por favor. E estava estudando estava estudando a revolta dos malês. Revolta dos Uhum. malês foi uma revolta que ocorreu na Bahia dos malês negros malês que foram escravizados. Só que eles tinham algumas posições interessantes, como eles já viam, porque a escravidão, isso é muito importante pensar. A escravidão não era lá, eles iam pegar um negrinho e trazia para cá. Não, era determinado que tipo, né, na África, nas Áfricas, haviam vários povos que tinham várias facilidades. Um povo que sabia trabalhar melhor com fundição, outro que sabia trabalhar melhor na plantação de cana-de-açúcar, um grupo, os malês, que tinham a questão da escrita, então poderiam trabalhar na administração. Então os Ah, malês foram para Salvador, onde a atual, né, foi capital do Brasil, era um momento, era uma cidade importante. Então, os malés lá. O que os malés fizeram? Eles provocaram, perceberam quem eles eram e queriam fazer uma revolta. Dominar, dominar a Bahia, ou dominar Salvador. aham. Matar, né, escravizar os brancos, matar os mulatos. Então, teve essa revolta nos malés. E tinham vários líderes. E um dos líderes era um escravo que era pacífico, chamava Pacífico. Infelizmente, essa revolta ela foi descoberta. Ela era para ser feita em janeiro, não, mas ela foi descoberta e os líderes foram presos, né? E o Pacífico foi condenado a 600 chibatadas. Então, estou estudando isso, estou vendo 600 chibatadas. E o autor faz a história assim. Você imagina que, como não se dava muitas chibatadas por dia, eu tinha uma lei que trabalhava a questão da chibata, ele poderia receber mais ou menos 50 chibatadas por dia, né? Eram 24 dias de chibatada, 24 dias de açoite.
Cláudio, você escreve. Você escreve. Me tacou o título. Me tacou o título, me tacou o título, me tacou. Me trouxe a estrutura. Vou escrever 24 dias. Né? Vou escrever 24 dias e assim, cada dia os açoites. Vamos lá, né? Então tá. É legal quando você faz nessa empreitada, você faz todo o escaleta, você trabalha bem legal, Você interessante. trabalha Você com vai... essa organização de Eu escaleta? trabalho com escaleta, eu preciso, né? É um recurso que eu uso também no roteiro, né? Você ter planejado isso no teatro. Trabalhei, fiz toda a escaleta e vou escrever. Só que aí que são elas, né? Primeiro, segundo dia, que ótimo. Terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia. Que terrível, né? Que terrível. Você tá escrevendo. Tá, mas bora lá. 24 dias. Tá parecendo 12º quarentena, dia. Que bobagem que eu fiz. Onde que eu pus na cabeça? Podia resumir isso tudo. Fazia 33 contos, já dava só um livro. Que besteira. E vou lá e vou fazer. Né? E fiz. Terminei 24 dias de ações. um grande Muito texto. legal. Muito legal. Você sabe aquela coisa satisfatória? E aí vou continuar estudando, né? Aí, porque assim, quando eu fui tomado, né, entre muitas aspas, fui tomado pela ideia, eu parei de ler o que eu estava lendo, fechei o livro e fui escrever. Fiz todo o planejamento. E só uma observação, acabou de entrar aqui a Regina Del Rey, que era uma das parceiras daquela história que eu falei lá de fazermos um teatro, né, Regina? Quando nós montamos o Noviço. Essa é uma das testemunhas nossa, da Ó, a história. Nanete fez uma pergunta legal aí, ó. Os malês eram muçulmanos? Sim. Olha. Sim, eles eram Que muçulmanos. bacana. Assim. E aí, Mas quando eu percebi, tem história assim que ele foi condenado a 600 chibatadas, só que, na prática, ele não recebeu 600 chibatadas, foi cortado pela metade a chibatada, ele só recebeu 300. Só, Depois, né? depois Ai, e meu Deus. aí, e aquela história? Eu fiz uma ficção, né? Fui lá, foi uma ficção, toda. Isso foi muito legal, assim, e eu trabalhei toda essa questão do texto. Mas é interessante quando você está tomado, e eu estava nesse momento da construção do Outras Vozes, por essa preocupação. Então, em todos os momentos, né? Em todos os momentos havia essa história. Dá pra ler um dia de chibatada aí pra gente? Tá, lógico, vamos lá. Vamos lá. É um texto muito potente esse. Exato. Não, esse é legal. Inclusive, ele tá disponível, 20º. né? Oi? Ele tá disponível na sua página? Eu vi Eu ele acho que numa tá. página. Ele tá. No Outras Vozes ele tá disponível. No É, Outras Vozes, no Outras Vozes. vai lá. 22º dia de açoite. Eles possuem a orientação do seu Senhor e serão bem-aventurados. Hoje foi estranho. Não teve toda a determinação. Não sentiu-se que seu coração alegrou. Ontem, depois das lições, um cativo veio questionar. E se nada disso for verdade? O quê? Se não existir Deus nenhum, como? Se não tiver nenhum paraíso ou inferno ou coisa alguma, não sei. Já pensou se só existir isso aqui? Não. Eu já. Oh. E foi muito legal, porque assim, aí na escaleta me provocou a ler o Alcorão, uma parte do Alcorão, para entender o que é essa história do Alcorão, né? Então eu uso partes desse Alcorão dele falar, porque assim, esse meu personagem ele só segurou os 24 dias por causa dessa determinação do Alcorão, né? De todos esses estudos, né? Então foi muito interessante, foi um exercício muito legal para mim, assim. E aí, isso que é importante. Esse movimento que você faz, né, você faz isso não só pela sua literatura, né? Você faz isso pela sua filha, por uma memória, por uma história, né? Vai além, né, de um exercício estético, de Não, criação com certeza. literária, né? Com É um certeza. Não, eu faço pela minha pele, eu faço pelos meus irmãos, eu faço uhum, pelas minhas irmãs, uhum, por essa questão da pele. Porque a ideia, e essa ideia da escrita, é homenagear os antepassados, os que vieram antes, os que uhum. abriram, os que me trouxeram, minha mãe, meu pai, minhas tias, que me trouxeram alguns privilégios que eu tenho e tive.
né? Então, o Outras Vozes é fazer essa homenagem, né? E aí eu percebo como eu acabo homenageando na novela que te falei, que é sobre uma escrava contadora de história. O nome da escrava é Luísa, que é o nome da minha mãe, o nome da minha irmã, o nome de 2, 3 primas que eu tenho, né? De todo mundo. Um dos personagens mais antigos da nossa civilização, né? Que inclusive perdeu na época do museu, chamava. Luzia. Ah, era Luzia. Era Luzia. Era Não era Luzia. Luísa. Não era Confundi. Luísa. Mas Luísa tem um nome, é um nome muito interessante, Ana Luísa. que também tem a ver com essa revolta dos malés. Porque uma das que estava participando era a Luísa Malim, mãe do escritor Luiz Gama. Ah, Ela entendi. participava, isso segundo uma informação do Luiz Gama, ela participava dessa revolta. E aí foi onde o Luiz Gama perdeu o contato da mãe. Olha. Né? Nessa revolta, porque ele não se sabe se ela foi para o Rio de Janeiro, se ela foi para a África ou se ela foi para o Rio Grande do Norte. Então, o Luiz Gama afirma numa carta que ele coloca que ele perdeu o contato da mãe por conta dessa revolta dos malés. E o Luiz Gama acaba sendo, e a Luísa acaba sendo personagem desse 24 Dias e Açoite. Você falou, escrevo pela minha pele, né? Como você vê o papel da arte nesse processo agora, né? De uma arte negra que se afirma brasileira. E porque, assim, o que eu vejo, eu até te mandei um comentário sobre isso, né? A nossa história, ela é branca, a filosofia branca, a literatura branca, embora tenhamos Machado, agora, né, reconhecidamente um homem preto, né? Temos o Luiz Gama, que você citou, Lima Barreto, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, tudo é majoritariamente branco, né? Só que durante muito tempo era fulano escreve, olha que grande literatura, apesar de ser negro, apesar de ser mulher. E o Machado é mais ou menos tratado dessa forma, né? Ele você torna ele branco para que a literatura dele tenha um peso, assim. Como você vê isso? Porque hoje não. Hoje não há mais lugar para isso, para esse apagamento. A sua voz, como você disse, vem junto com a sua cor, com a sua história, com seus antepassados, com a filosofia que você defende, que provavelmente não vai ser uma filosofia greco-romana, não vai ser uma filosofia ocidental. Como um oriental vai usar a filosofia oriental para escrever, você vai usar a filosofia dos seus antepassados para refletir, uma história que busque nomes que não são nomes conhecidos, mas que são importantes. Então, eu tenho percebido que já passou da hora, né, dessa integração de uma literatura que tem cor, que tem lugar, que tem antepassado, que tem história, nomes que sumiram e que a gente precisa trazer para o lugar de direito, né? Como é que você vê isso agora, Plínio? E Porque que tem você é uma gênero, figura que tem muito importante, gênero, que tem gênero, que né? tem tudo, né? A gente acaba com esse apagamento do autor ou embranquecimento do autor, né? Embranquecimento, embranquecimento. Exatamente. Então, como é que como você vê isso? E É, porque você é uma figura muito importante nesse processo. porque é muito interessante, como eu falei, minha definição da minha literatura, do que é literatura, ela está muito mutante. Por quê? Partindo de uma definição que eu gosto do que é literatura negra. Literatura negra, Luísa Lobo coloca. Literatura negra é aquela desenvolvida por um autor negro que escreve sobre sua raça dentro do significado do ser negro, da cor negra, de forma assumida, discutindo os problemas que concernem religião, sociedade e racismo. Ele tem que se assumir como negro. Essa é uma definição. Uhum, E aí, esse se assumir como negro é muito interessante. Porque, não, independente que eu não vou agora professar, eu não preciso professar tal religião, mas é uhum, interessante saber quais os cultos. Interessante saber as histórias do orixás, como que é essas histórias, aí você vai buscar essa filosofia. Então, o se assumir como negro e negro brasileiro, porque esse negro brasileiro ele foi formado no tumbeiro, ele foi formado no navio negreiro, porque até então não, ele era uma pessoa lá que ele se percebeu negro no tumbeiro,
reconheceu outros negros na senzala, né? E na abolição começou a sofrer o racismo. Então, tem todo um processo de você ser negro e assumir toda essa história de ser negro, todas essas coisas. Isso é muito interessante. Então, para mim, assim, assumir hoje, consciente que eu quero fazer essa literatura, quero integrar essa literatura negro-brasileira, é que eu também vou estudar o que é ser negro, e onde essas raízes, o que é ser negro aqui no Brasil, entender todas essas matizes e cores dentro do negro, né? Exato, né? Também tem isso, né? Ser negro existem matizes. Eu acho que isso é fundamental. O livro do Palio Scott coloca isso em questão, né? Essa ideia de que existem matizes, existem formas de pensar dentro do movimento, dentro do povo negro, como existe dentro do povo branco, e é muito louco como muitas vezes isso é vendido como uníssono, como se existe só um jeito de falar, só um Certo. jeito de pensar, né? Exato. E não é. Né? Uhum. É a história. São Áfricas. Não é uma África. Uhum. Desculpa, eu estou falando óbvio, mas são Áfricas. Mas precisamos. Parece que cada vez está mais necessário falar o óbvio, assim. O Egito é Um na momento África. onde o óbvio precisa, né? É Então, o incrível. Egito é na África. Cleópatra não tinha cara de Elizabeth Taylor. No Uhum. Mali tem mais pirâmide. Então, tem várias histórias nessa questão. Então, isso é interessante, né? De você poder apreender todas essas histórias, esse olhar negro, esses negros olhares negros, Uhum. e passar numa literatura com toda a sua história, com todo o seu jeito, uma literatura de um negro que nasceu em São Paulo, que tem toda uma história assim, assado e cozido. Então, isso tem sido muito interessante, tem sido muito dinâmico. É um projeto de E resgate total, né, Plínio? Cláudio, aí no momento onde você fala, então, você tem ali, sabe, Machado de Assis, essas coisas. Não, querido, tinha outros antes dele. Machado de Assis foi um, teve o Francisco de Paula, que era antes, teve, Uhum. teve a Maria Firmina, que fez o primeiro romance, uma mulher, uma maranhense, que fez o primeiro romance negro, que tinha um personagem negros, né, Úrsula. Antes dela, teve um texto, uh, que foi descoberto de uma escrava que escreveu todo um texto, Esperança Garcia, que Nossa. até colocam que ela fez a primeira petição, né? Uma história do Piauí, que ela fez a primeira petição, mas você olha, é um texto de ficção, porque ela está olhando, tem camadas, ela está olhando para aquele lá, para aquele branco senhor, branco governador, a quem ela endereça, envia a carta, ou manda, ou remete, ela fala o que ele quer ouvir. Aquela estratégia da capoeira, né? Uhum. E também, aproveitar esse momento, há uma crítica muito grande, que em nenhum momento o Machado de Assis se assumiu como negro. Cláudio, é tranquilo você se assumir como negro hoje em São Paulo, né, em 2020. É tranquilo. Para mim está na cara. Uhum. Tente ir lá no século retrasado. Machado de Assis não era fácil, sendo que negro e preto eram sinônimos de escravos. Uhum. Ali naquele momento, os libertos, os negros libertos, chamavam de homem de cor, porque eles tinham que diferenciar, porque preto e negro era escravo. Então, você tem todo um se formar como negro, se formar como pessoa, se formar como grupo, primeiro quebrando todas essas dificuldades, esses nomes, recriando os nomes, né? Começou agora que a gente vai escurecer a bagaça, né? Que a gente Uhum. está na quebrada e está em outros lugares, que temos temos direito de estar em todos os lugares, né? E É, que vidas negras importam e vidas negras brasileiras importam, Exato, é né? isso que eu ia falar sobre isso com você, né? Dessa coisa de a hashtag só funcionar porque ela veio em inglês, assim, né? Eu sei a importância do que aconteceu, dos eventos, mas outras pessoas morreram antes do Floyd, né? O antirracismo, a luta antirracista, ela não começa em 2020, né? Por que precisa ter que vir uma hashtag em inglês para ter um movimento em direção a uma reflexão, Plínio? E isso vai durar ou só dura o tempo que dura a hashtag? Porque a luta de vocês não é de ontem, né? Não, e não começou ontem e não vai acabar amanhã.
Exatamente, né? né? A questão é do envolvimento, né? Uhum. Não sei, não sei, gostaria de saber, Uhum. né? Ou se soubesse, aproveitaria, sabia disso e os números da quina que está acumulado e colocava lá e a Muito gente bom. fazia algumas coisas, mas eu não sei. Uhum. O que eu trabalho, o que eu desejo, o que eu vejo meus irmãos e minhas irmãs fazendo é essa vontade de trazer isso e mostrar, né? E mostrar essa história que vidas negras importam, que não é só a questão de estarmos sendo mortos, mas podemos estar em todos os lugares. Porque essa ideia de você falar da literatura negra não é que, vamos falar da literatura. Não, eu quero que na literatura canônica seja olhado todos os escritores negros. Né? Exato. Machado de Assis não seja embranquecido, né? Uhum. Luiz Gama não seja categorizado como um poeta menor, Cruz de Souza não sejam falar, então ele é um poeta simbolista, mas com um problema de cor, sabe? Não minorar esses Uhum. escritores. E saber que entre um dos últimos, Lima Barreto e Carolina de Jesus, que é importante também reaçar, tivemos muitos outros escritores e escritoras negras. Abdias do Nascimento, sabe? Solano Trindade, várias escritoras negras. Né? Então, ter essa nossa história, né? Não é uma arqueologia da literatura negra, é uma arqueologia da literatura brasileira, que essas pessoas que elas recebam o lugar que lhes é de direito, né? Não é. Tem uma. Eu esqueci o nome dela, mas é do pessoal do. Eu vou lembrar e eu vou dar os créditos, mas ela fala: você acha que a gente gosta de ficar sendo chamado só para falar de racismo e de questões relacionadas ao racismo? A gente quer falar de videogame, a gente quer falar de literatura, de cinema, De entende? quadrinhos, eu gostaria, sabe, a gente discutir sobre, sabe, essa história. Será que esses novos 52 são interessantes? Não, é uma porcaria. Não tinha que Uma ter feito porcaria, novos, eu não odeio. teria que ter feito novos 52. Não Eu gastou gosto do com Homem-Aranha, mas tudo. legal, Miralles, sabe, contar, fazer essas histórias. Exato. Mas é uma pauta necessária, e pronto, e a gente coloca e E se bora, coloca para ela, e pronto. e vamos fazer. E aí que é o interessante. O que é o interessante, porque essa questão, aí tem todas as estratégias, né? E uma estratégia que já existia, mas agora eu também estou fazendo parte, é a questão de você transformar essa sua escrita negra num quilombo. Ter um quilombo literário, ter grupo, ter negros juntos, a gente discutindo sobre essa escrita, se emocionando sobre essa escrita e colocando para fora, né? Saúde mental. Se Isso. fortalecendo. Então, Cuidado da saúde mental, isso é. cuidando da saúde mental. Isso com certeza tem sido muito interessante Bacana. essa ideia, assim, né? Uhum. Muito né? legal. Um exemplo, adiantar um pouco, mas um exemplo é um projeto que eu inseri junto com vários outros escritores, né? A convite de duas escritoras negras, Shirley Maia e Kátia Moraes, no Pretos Encontros. A gente está fazendo uma oficina só do povo preto fazendo essa escrita preta. Isso é muito interessante, porque você tem pares ouvindo, tem escritores, o espaço de escritores, você sabe como falta aquele espaço da gente poder conversar e trocar, né? Uhum. E esse Pretos Encontros tem sido muito emocionante. Tem muito emocionante. Saiu sem voz, né? Saiu pilhado, saiu Você falou, exausto, né? Faz mas pelo saiu Zoom? feliz. Saiu feliz, fazendo, né? E saiu feliz, né? Então isso é muito interessante. Assim, a gente está no segundo encontro, no segundo jogo, né? Segunda oficina, está sendo muito interessante mesmo. Porque que a gente estava falando, né, dessa questão do Vidas Negras Importam, né? E também tem uma outra, que é a ideia da ideia de racismo estrutural, né? Essa ideia que tem usado, importante, uma reflexão fundamental, mas é muito louco como um conceito que veio para denunciar tem sido usado como desculpa para não se fazer nada. Foi o racismo estrutural. Não, mas eu. Não é o racismo estrutural, não, E racismo acontece. estrutural também, né? É isso. Então, um conceito que era feito para denunciar
opera no negativo, opera no sentido de defender, de virar desculpa, né? Não, mas é o racismo estrutural, é o racismo estrutural. É aquela coisa que acontece. É virose. É virose. É virose. É virose. É virose. Exatamente. Então tem essa história. Então, são barreiras, né? Sim. Barreira que todos os escritores têm, que todos nós, como os escritores, temos, né? São barreiras que a gente tem que superar. E eu tenho falado com uns amigos brancos, né? Não sei, que é mais ou menos como eu sou tido, assim, embora a gente sempre tem que analisar a nossa história, mas que ficam falando, né? Nossa, mas dá um mal-estar, a gente não pode falar, e a gente, sei lá o que. Eu falei, cara, imagina, você tem que rever a branquitude também, porque se você não está tolerando 3 meses de mal-estar, 5 meses, um ano de mal-estar, porque não pode falar. Imagina pessoas que não podem falar há décadas, há séculos, né? Então, essa branquitude tem que tolerar esse mal-estar, sim, tem que lidar com ela, que resolva e se reinvente, né? É muito louco, porque assim, do mesmo jeito que a gente se descobre branco, negro, periférico ou não, no contraste, a partir do contraste, a gente constrói no contraste também. Exatamente. A branquitude não tem noção do quanto perde apagando essas histórias. Tudo fica mais pobre, a filosofia fica mais pobre, a discussão fica mais pobre, a crítica fica mais pobre. E assim, é muito louco isso, porque eu escuto amigos que falam, nossa, é difícil ser homem branco neste século. Eu falei, meu amigo, é muito fácil ser homem branco há muito tempo. Então, se você está achando um pouquinho difícil, é porque é para mostrar o quanto você era privilegiado Que antes. legal, que legal, que Ótimo que legal. está sentindo dificuldade. Vamos castrar, né, Kim? Exatamente, bora, passa para frente. Isso é Isso é fogo. Melhor do que tapa na cara. Não é? Não Não é? é? Imagina isso, né? Como uma criticazinha moral, não sabe o que é tomar esculacho. É incrível isso. Exatamente. Não, eu te contei. Ouvir aquela coisa que parado e suspeito e correndo é ladrão. Exato, exatamente. Eu te contei aquela história, né, que eu mandei por escrito para você Sim, ontem, sim. que é assim, quando eu me descubro num lugar de privilegiado, né? Eu estava com uma namorada e uns amigos numa praça na periferia e a polícia chegou, eu levantei, todo mundo levantou, né? A gente mora na periferia, já sabe que quando sai do carro a gente levanta. E aí um policial veio na minha direção e os outros 3 foram na direção dos outros e o policial chega para mim e pergunta: "Tá tudo bem com o senhor?" Eu estava de pé, não tinha acabado de chegar do banco, que eu trabalhava no banco, e a galera já estava mais à vontade, porque eles já tinham chegado do trabalho faz tempo. Eu falei, sabe quando você, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, não, sim, são meus amigos e minha namorada. Aí ele ficou meio desconcertado assim, aí voltou e falou, mas você não, bem paternalista assim, sabe? O senhor não deve estar aqui esse horário. Eu tinha 18 anos, ele me chama de senhor. Todos ali da minha idade, só mudava o quê? A cor, minha namorada e tudo, meus amigos. E então, naquela hora, eu tive total noção desse lugar privilegiado, sabe? E quando terminou, a gente olhou um para o outro, ficou aquele misto, que é o que eu sinto muito em muitos momentos, quando eu faço uma reflexão sobre essa ideia da branquitude, é um misto de vergonha, é um misto de, sabe, você não sabe o que dizer, porque não tem o que dizer. Tanto que o que eu fiz foi abraçar ela, a gente falou as palavras que a gente podia falar para se defender daquilo e fomos embora. Mas é muita dor quando você. E assim, nem passou por mim. Tipo, a dor nem era minha, era só. Era um mal-estar geral. Nesse momento era coletivo, nesse momento era sistêmico, sabe? É foda isso. O que é importante, né? Que a gente começa a criar sobre a pele preta, começa a criar uma casca Uhum. firme. Dói todas as vezes, Cláudio. Não tem menor, dói todas as vezes. Mas você tem que criar uma questão. Você sabe, né, querido? Você não vai chorar na frente do cara que tá te xingando. Chore em casa, que o lugar é quente, mas na frente do vamos ver, você não vai chorar mesmo. Uhum. E isso que também a gente tem que trabalhar com as novas gerações, né? Essa Uhum. história de, eu não esperava isso, onde você estava vivendo? Marte? Na Exato. Conchinchina? Não, você tem que esperar.
Exato. Infelizmente, você tem que esperar. Tem aquela pergunta: "É tudo isso?". Meu amigo, onde você vive? Com a Não, internet não tem nem mais desculpa, né. não. É tudo isso mesmo, você tem que esperar mesmo É muito mais. e tem que esperar. E não estamos vendo, nós não estamos vendo, assim, sabe, gremlins no avião. Não é, sabe, assim. Tem situações que você percebe. Tem situações que você percebe. Quando você é, quando você é confundido com, com, com uma outra questão, Uhum. né? Quando você é confundido. Ou quando você vai numa escola falar sobre racismo, que é interessante, e não tem um professor negro, Uhum. né? Isso é, né? Você começa assim, quantos professores negros nós tivemos? Cada um teve, assim, né? Nessa história toda. Eu vou falar com o professor Carlos Francisco sobre literatura, vou falar com ele, eu acho que tive um professor de geografia, olha, eu estudei muito tempo, eu posso contar 2 ou 3 no máximo. Exatamente. E tem muito professor. Minha família, meu lado da família, nós somos de professores. Meu pai era, minha mãe era, minha irmã foi, primas, todos foram professores, Mas né? também tem um tratamento dessa negritude, né? Tem pessoas que são negras, a gente sabe, mas elas não se identificam, se apresentam como, né? É a questão do você se assumir como negro, né? Exato. Não, não é. De professor, como é que é seu trabalho de professor hoje? Oficineiro, dando aula em universidade, como é que tem sido isso, Tem Plínio? sido muito legal, tem sido porque. Ai, Cláudio, eu contei um pouco minha trajetória. Eu fugi um pouco em determinado momento, eu fugi da questão de lecionar, trabalhar com educação. Fui, não, imagina, você é ator. Você Quero foi falar. educador social, né? Sim, aí eu trabalhei bastante com meninos de rua. Tanto é que isso é interessante também falar. Num determinado momento, eu trabalhei com meninos de rua muito tempo, e um dos livros que eu lancei, chamado De Rua, em parceria com Júlio Dias, Júlio Gonçalves Dias, é um livro que a gente está falando, de contos que a gente está falando sobre essa vivência com meninos de rua, do Olha, ponto de vista do educador, dele o educador, e eu de um educador negro, né? Então, um dos livros tem isso. Tá. Outra coisa que é importante é falar das editoras, né? Cláudio, sim, de onde sim, saíram, né? É caso A, lembrar, né? é lembrar que o Namorado ele saiu pela editora Prólogo, né? Mundo Mundano. O Coração Peludo foi pela editora Catuá, né? E aí Outras Vozes foi pela 11 Editora, né? Então, isso, Casuá. E o De Caso- Rua foi pela Casuá. Uhum. Então, tem sido muito interessante, porque é esse espaço onde você conhece, você passa esse seu conhecimento, e muito mais do que passar seu conhecimento, você o testa e o amplia. Porque nessa devolutiva, nessa conversa com esses rapazes, com essas moças, né, você você né, você aprende, você tem que elaborar, você tem que convencer aquele seu ponto de vista, então você é um momento de aprendizado, né? E eu Uhum. estou trabalhando com essas novas gerações, né? Porque Uhum. esse aí é gozado, né? Você viu a circularidade da vida. Comecei como professor, nunca quis ser, agora estou sendo, tô, tô fazendo, tô agora trabalhando como professor, né? Então dando oficinas, fazendo palestras, então tem sido muito emocionante. Cláudio, você dá aula, você sabe o que é. Sabe Da aula. aquele brilho no olhar que a pessoa, que participante tem, que ele fala, compreendi o que você falou? Meu, Uhum. isso é ótimo. Isso é, sabe, assim, aquele brilho, quando você recebe esse brilho no olhar, é a melhor coisa, assim. Ele não pode não falar nada, mas só aquele brilho no olhar que fala, entendi, sabe? É isso mesmo. É. É recompensador E mesmo. como contador de histórias, dar aula deve ser fácil, né, Plínio? Porque Não, aula de história também. sim e não, né? Porque é um outro personagem, né? É você É, ter um personagem de professor, essas coisas é o todas. professor Plínio Camilo. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é muito Plínio, legal. como é que você cuida da sua saúde mental? Conversando, escrevendo, Uhum. assistindo muita televisão, porque eu gosto de filme de lutinha,
Sabe Filme de assim? lutinha, adoro Filme de filme lutinha, Cláudio, sabe essa de coisa? lutinha. Eu gosto de filme de lutinha, filme de que tem Aham, aquela coisa, Batman, essas coisas todas, assim. aham. Lendo, conversando, ouvindo e refletindo. Ah, um princípio que eu tenho usado principalmente nessa questão da Nesses pandemia, momentos, nesse momento, é imaginar sem amarras. Por quê? certo. Eu não tenho obrigação de vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer. Se eu imaginasse em março como seria o junho, eu errei. Eu errei. É, Então, mas a minha imaginação sem amarras, e aí tá. tem sido interessante, tem imaginado sem amarras. E como você mantém a sua insanidade, Plínio? Aquela insanidade necessária para viver, Escrevendo, para escrever. Como é que você escrevendo, mantém essa insanidade? escrevendo. Porque assim, eu fiz uma feira de livros, assim, ou de contos que todo mundo morria. Morre. Morre. Era isso, sabe Estou assim? Aquela precisando mesma matar ideia. gente. Tava com raiva de fulano, vou lá e mato, faço um conto e mato ele. Aham, olha, isso é civilizatório, isso Com é certeza, com certeza. Das sublimação. piores maneiras, assim, Fantástico. sabe Escreve assim. todo dia, Plínio? Não tenho escrito, mas tenho feito e tenho tido ideias para fazer todos Tá. os dias. Anota as ideias, é daquele que tem Todas, que todas. anotar. Como Mas é que é? aí eu volto naquela ideia assim, eu tenho que fazer escaleta. Só Ah, um dia no parque, um dia no parque vai embora. Porque eu tive aquela ideia. Eu tive aquela ideia, tá lá. Eu quero terminar o quê? Quantos. Eu faço aquelas aprendi com a Andrea, né? Eu aham. faço aquela questão. Quero fazer em quantas linhas, quantas páginas, quantos parágrafos, falar em o que em cada linha, cada Ele é parágrafo. matemático, rapaz. Tem que fazer isso, porque assim, para mim não adianta. Aquela questão do Chico Xavier, de abaixo o escritor e vai, aí eu fico escrevendo até acabar. Eu tenho que Vai pôr um fim. fora, né? Eu tenho que pôr um fim. Eu O tenho que ter Otávio uma. Canielo fala isso, ele fala, tem que saber qual é o final, é mais importante do que o começo. Exatamente. Aham, E, e principalmente assim, a escrita para mim, né, tem sido assim muitas vezes, muitos contos são aquele caminhão na subida, na ladeira. Ele leva um tempão na ladeira e voa. Então eu aham, escrevo 5, 6 páginas, aham. a história começou só na quarta página. Sim. E saber jogar fora é fundamental, né, Plínio? Com É certeza. fundamental, né, cara? Querer Exato. salvar tudo, né? Não, quero deixar porque eu vou usar depois. Não, isso É. Não, acumulador não. tudo que você fez ali é bacana, né? Essa ilusão que eu acho que é muito do começo de quem está começando no processo, né? O Raimundo Carreiro fala na oficina dele: ó, escreva 40 páginas e queime tudo. Exatamente. Exatamente. Vai, porque onde você vai para tirar gordura, essas coisas todas. Então, essa é a minha forma de escrever. Assim. Eu tenho que saber o que eu vou escrever, como que eu vou escrever, como vou saber. E às vezes eu faço a brincadeira, né? Quando eu estava participando do coletivo Claraboia, que a gente tinha que escrever todo o tempo, Uhum, que era muito legal. uhum. Uma vez eu pus uma receita de pudim. Eu gosto de pudim. Vou fazer uma receita de pudim. Aí eu fiz um conto em cima de uma receita de pudim. Né? Imagina. Porque era interessante fazer assim. Então você Você está vai. tentando dialogar com várias formas de fazer, né? Várias técnicas, né? Se Exatamente. desafiando. Exatamente. Entendi. Receitas, tem um conto no Coração Peludo que é em cima dos rounds de uma luta de boxe. Você põe Ah, algumas coisas assim, né? Tem algumas entendi. coisas. Você usa, né? Oi. Lê para a gente está encerrando, infelizmente o nosso tempo está acabando. Tá. Vamos ver uma coisa mais O curta para Instagram eu. já acabou, deixa eu finalizar o Instagram aqui. O Instagram acabou? E vai ficar gravado lá no Facebook, hein? Legal. Vai ficar gravado. Quem Beleza. assistir, lê pra gente. Lê Ou pra tô gente. procurando um. Bombom sortido, eu quero um bombom sortido. Tem bombom sortido aí, Não tio? tem aqui. Não tem. Adoraria, assim, ter essa história toda. Vou ler. Vamos lá. Lá, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, pessoal, não acaba não, não, a gente vai ficar aqui até o Facebook do Zuckerberg nos expulsar. Vamos lá. Vai lá, Plínio. Balbina.
Guaraná revigora e traz firmeza nas ideias. Balbina, perante a Inquisição, apesar de ser negra cafusa, jurou que não era feiticeira. Andiroba cicatriza o corpo e a alma. Os conselhos e os remédios que tinha aprendido com as irmãs da senzala e da aldeia. Cipó de unha de gato acalma o bafo e os maus pensamentos. Malbina se matou de medo numa terça-feira. Porque também usei uma estratégia de contar histórias curtas, né? Entendi. Então, mais uma. Já que é curta, eu quero outra. Eu adoro bombom, sabe como é, né? Bombons sortidos. Um dia desse eu ouvi um seu com um recheio de pimenta que eu enlouqueci. Você não viu? Ai, esse curtidos eu não. Ah, tá. Vamos ver. Ah, Não, boa. manda o que você quiser, aí, vai lá. Escolha o recheio. Natais. Essa para finalizar, em homenagem à minha filha. Natais. Bioca, pequena, perto de 6 anos, ainda acreditando no Papai Noel, sem problemas. Em um dia de passeio, semanas antes do Natal, constato que onde aparece algum Papai Noel, ela foge, quer mudar de calçada, volta pelo caminho que veio, não encara, esconde-se atrás de mim, já pensando que ou ela tinha adquirido algum trauma natalino, tive muitos, ou fobia, ou algum outro problema. Não tem nenhum papai negro como nós. Respiro fundo e terei que ligar para a mãe. Durante o almoço, em uma praça de alimentação, há um desfile de Papai Noel e suas noezetes, que fazem a Bioca entrar em pânico debaixo da mesa. Nenhum negro, nenhuma negra. Ai, meu Deus. Filhota, que foi? Tem medo do Papai Noel? Não. Ah, então por que se escondeu dele? Pai, eu quero uma surpresa. Se ele parar e me perguntar o que eu quero do Natal, eu vou precisar dizer, né? Muito bom. Plínio, meu querido, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo Cláudio, eu maravilhoso. agradeço Pelo menos a muito. gente põe um pouquinho. Opa, meti aqui a empolgação. Pelo menos a gente põe um pouquinho em dia a nossa conversa, assim, bem pouquinho, assim. Bem pouquinho. Quero agradecer a presença de todos que estão falando, sabe? Muito obrigado a Muita presença. gente veio aqui, a Lilia Guerra, o A Eugênio Lília. Lopes, o José Então vou dar um spoiler. Vou dar um Nanete spoiler. Neves. Quando você Fala. vai fazer a palestra com a Lília? Hã? Quando você vai fazer vai fazer a A conversa com a Lília? Lilian, tem que ver as datas aqui, eu não decorei todas. Todo Mas mundo olha. Lília é fantástico. fantástica. Perifobia foda. É o livro, sabe? Cissa, É o livro. Irati, É um sim, livro. É uma sim. escritora negra, que é E uma a minha, negra. eu não sabia que ela era minha vizinha, descobri aqui. Nossa, não. Dia 25, ó, ela é melhor de datas do que eu. Então, ela foi um achado. Ela, na net, que já conhecia, ter aparecido, ter conversado, ter parcerizado com ela, Lilian é um show. Na net também todas são, mas Lilian, vale a pena vocês. Olá, Lilia, a responsa agora, hein? Com certeza. Que eu já Lilian, falei muito para ela que é só obrigado. um Hã? começo. Eu estou fazendo um comecinho para ela. Assim. Ah, legal. Não, vai ser um papo maravilhoso. Todos, todos. E o seu, muito obrigado mesmo. A gente vai conversando, vai se divulgando. Agora a gente está junto nesse projeto Vida de Escritor, né? Inclusive, amanhã, né? Amanhã é sábado, rapaz. Amanhã já é sábado. Fala aí, amanhã é 19 horas, né? Estamos juntos na nossa live de lançamento da plataforma Vida de Escritor. Vai ser bem bacana. Antes tem uma live aqui com a Ana Luísa Lacombe. É aniversário da minha filha amanhã, então a gente vai fazer uma live especial, um bate-papo especial. Parabéns, querido. E é isso. Parabéns Obrigado. por esse espaço, viu, Valeu. Cláudio? Obrigadão. Parabéns mesmo. Um beijão. Se Beijo. cuida. Até mais. Fica por aí que a gente se conversa mais. Lógico, beijo. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Não dá para citar todo mundo que está por aqui, mas mesmo assim, muito obrigado por ter participado. A live, essa conversa vai ficar gravada aqui no Facebook, tá? Tanto no meu quanto do Espaço Fluxo Digital. O Plínio vai compartilhar nas redes dele, então divulgue esse papo. O Claudicações, conversa sobre saúde mental, vai acontecer todos os dias de julho,
sempre às 16 horas, certo? A Lília Guerra, como falou, vai estar aqui com a gente. Outros tantos, amanhã é a Ana Luísa Lacombe, contadora de histórias, atriz. Às 16 horas vamos conversar com ela, falar sobre a sua carreira, sobre contar histórias e tudo mais. Eu espero vocês. Mas o que... E também às 19 horas tem um liveão de lançamento do projeto do Catarse, Vida de Escritor, uma plataforma para escritores. E essa liveona a gente vai compartilhar aqui no Facebook também, mas ela precisa de inscrição, viu? Já já eu vou compartilhar aí o link para que vocês possam fazer inscrição. Só vai participar da live quem se inscrever. Então fiquem atentos. Eu vou falar sobre mercado editorial. Ainda existe mercado editorial? Será? Então, vou falar sobre isso. E é só. Depois dessa conversa maravilhosa com o Plínio. Muito obrigado. Isso é saúde mental, hein? Muito obrigado mesmo e até amanhã. E se for possível, não se esqueça, fique em casa.